Veja no ICL Notícias, segunda edição. Agora vai! Ministros José Guimarães e Davi Alcolumbre acertam que o fim da escala 6x1 será votada no Senado antes do recesso. Delação não vai colar? Além da Polícia Federal, a PGR também avalia negar novo acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro. A Copa dos Absurdos. Sob governo Trump, Estados Unidos barram árbitros, jogadores e torcedores de países da África e Oriente Médio. El Niño, cada vez mais próximo. INMET alerta que condições para a formação do fenômeno estão intensificadas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Hoje, dia 9 de junho de 2026, terça-feira. E um forte abraço especial hoje para a Rádio Tabajara FM 87.9, parceria do ICL no Vale do São Francisco. Sabe onde, Chico Sá? Petrolina, Pernambuco. Rapaz, que coisa boa. Boa tarde, olha, estamos cercando ali a beirada do São Francisco, estamos no Cariri Cearense, no Tocantins, Rondônia, meu Deus do céu. Eu só consigo pensar na música, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também. Você pensa o quê? Bye Brasil? Eu pensei em Juazeiro Petrolina. Ah, Juazeiro Petrolina. Todas as duas eu acho uma coisa linda. Aliás, semana que vem estou em Pernambuco, gente. Um abraço. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. É isso aí. E vice-versa. Amamos, Chico, amamos. Lembrando que você pode mandar o seu e-mail para fazer parte da nossa rede de retransmissão do ICL, que está cada dia maior, minha gente. Escreve lá, dá um alô pra gente em retransmissão@icl.com.br e faça parte da nossa rede de parcerias. Então fica o nosso abraço para Tabajara FM hoje aqui nessa abertura de N2. Chico, e vamos trazer aqui mais um alerta do INMET, hein, sobre eventos climáticos extremos. Caramba! Logo na abertura do programa a gente vai trazer um mapa aqui. Hoje o Instituto publicou uma nota informando que as temperaturas na superfície do mar, né, Pacífico, tropical, estão cada vez mais elevadas. Então, a gente vai trazer esse destaque aqui, intensificando, portanto, as condições para a formação do El Niño, algo que no ICL a gente vem alertando, ouvindo especialistas a respeito desse assunto, porque o importante nessas horas é ouvir quem entende do assunto. Os alertas do INMET, eles são diários, né? Hoje, tal de perigo para chuvas fortes em quase todos os estados da região norte. Você está vendo aí no mapa também, na sua tela. Esse alerta tem um perigo potencial dessas tempestades em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, portanto, também no Nordeste, fica esse alerta. Na região central, nessa parte amarela, estão as áreas com perigo potencial para baixa umidade. Hoje o ICL vai promover esse evento, trazendo um encontro urgente para falar do Super El Niño. A partir das 8 horas da noite a gente vai ter essa aula. O Eduardo Moreira, aliás, vai estar aqui neste programa conversando com a gente, adiantando tudo o que a gente deve ouvir nessa aula, mas vai ser importantíssimo, Chico. Mais uma vez, mais um dia de alerta, parece que vai se intensificando a cada dia realmente os alertas do INMET. Né? Exatamente, Gabi. Olha, a gente traz um festival de notícias diária, né? Brasília, Poder, escândalo, Banco Master, tudo isso é importante. Mas nada é mais importante do que esse noticiário em relação à tragédia climática que se aproxima. A gente vem vivendo essa tragédia há um bom tempo, né, esse desmantelamento climático, e esse evento de hoje aqui com o Eduardo Moreira e autoridades do assunto, gente que conhece para valer, é importantíssimo. Talvez seja o assunto mais importante da pauta jornalística no geral no país. É isso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ao longo deste programa, mas já abrindo o N2, tratando o Super El Niño com a seriedade que esse assunto, que essa notícia merece. Então, já aqui na abertura desse programa. E vamos a Brasília também. Sabe quem está com a gente hoje? Alice Maciel. Suspeito que seja alguém de Minas Gerais. É isso mesmo, acertou. Boa tarde para você, minha querida, bem-vinda.
Boa tarde, gente. Obrigada. Um abraço para vocês aí, para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Alice, vamos já tratar do assunto de Brasília hoje. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, disse que espera fazer um acordo com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, sobre o rito de votação sobre o fim da escala 6x1. Então, segundo ele, a intenção é definir o trâmite dessa proposta até amanhã. Vai ser rápido o negócio. O ministro teve uma reunião, na verdade, hoje você vai poder explicar melhor para a gente, com o presidente do Senado, lá na residência oficial do presidente do Senado. Tinha uma reunião de líderes que estava planejada para acontecer hoje. Eu até cheguei a falar sobre isso aqui na N2, mas ela não aconteceu. A base governista está tentando conquistar a relatoria dessa PEC, que é muito importante. O José Guimarães até chegou a sugerir o nome do senador e ex-ministro da Educação, o Camilo Santana, para ocupar essa vaga. E há muita expectativa, realmente, se isso vai ser aprovado de hoje para amanhã. Alice, eu quero saber todos os bastidores, como é que está o andamento da PEC do momento, a discussão do país. Pelo amor de Deus, não, e o Alcolumbre tentando enrolar, mas a pressão está pesada. Pesada, Chico. Diga lá, Alice. Exatamente, o Alcolumbre está aí tentando segurar. A expectativa inicial era de que ele já convocasse para hoje no início da tarde, uma reunião de líderes para discutir o cronograma dessa PEC aqui no Senado, também para discutir quem seria o relator na CCJ, já para ele encaminhar a proposta, né, para iniciar a tramitação aqui na casa. Só que aí ele acabou se reunindo antes com o ministro José Guimarães e eles tiveram que essa tramitação esteve na pauta dessa reunião que aconteceu agora à tarde. Eles ainda não se manifestaram, a gente não sabe ainda o que foi acordado, mas a demanda que o governo levou, que o ministro levou, foi que a PEC fosse aprovada antes do recesso parlamentar. Além da PEC, o governo também quer que seja aprovada, além da PEC da redução da escala 6x1, a PEC da segurança pública e também o projeto sobre os minerais raros. Chico, a gente tem uma preocupação com esse assunto, até porque já houve outras idas e vindas em relação a esse assunto. Já tentaram alterar essa proposta na própria Câmara dos Deputados, acabou passando, até porque a sociedade está muito vigilante nessa temática. É um projeto, né, que tem uma aprovação popular muito grande, é uma demanda da sociedade, especialmente no ano eleitoral. A gente espera que, nem que seja pelo constrangimento, os parlamentares, eles aprovem essa PEC como ela tem que ser aprovada, beneficiando os trabalhadores. Pelo amor de Deus, olha, e parabéns para o Rick Azevedo, vereador do Rio de Janeiro, que comanda o VAT, Vida Além do Trabalho. Ele não tem deixado o Davi Alcolumbre respirar. O Davi Alcolumbre tenta dar o drible, tenta empurrar para depois da eleição, tenta atender ao lobby dos empresários, tenta atender ao Flávio Bolsonaro, que é pela 7-0, que é a favor da livre negociação entre patrão e empregado, essa lenda urbana, igual a perna cabeluda, né? Porque eu nunca vi negociação que dê certo para trabalhador negociando com o patrão livremente. Então, a turma do VAT, o Rick, a deputada Érica Hilton também muito atuante nessa turma do plantão, que não deixa o Alcolumbre respirar, para tentar votar isso antes da eleição. Pelo amor de Deus, chega, são 40 anos que a classe trabalhadora espera por isso. É isso, né, Alice? A classe trabalhadora espera por isso e há também pesquisas a respeito desse assunto, né? Já saiu Datafolha, já saíram outras pesquisas bem lembrado, mostrando que há um amplo apoio da sociedade. Sim, Gabi. Aí a expectativa é de que o Alcolumbre convoque essa reunião ainda hoje, poderia acontecer até hoje ou amanhã,
para definir esse cronograma, né? E a expectativa é, de fato, existe uma pressão para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Mas, assim como na Câmara, a sociedade civil precisa acompanhar, estar de perto, para que não tenha nenhuma mudança, alteração que prejudique, né? A gente lembra aí que houve uma pressão muito grande do empresariado na Câmara para mudar ou alterar o período de transição, né? E que eles estavam querendo de 4 anos, tentaram de vários períodos aí. E aí a gente tem que continuar atento aqui, a sociedade civil, para que não tenha nenhuma alteração nesse sentido aqui no Senado, que a pressão está grande e, ao contrário do Gumota, realmente o Alcolumbre está com o pé mais no freio. Exato, e a gente sabe que o lobby do empresariado foi fortíssimo, Alice. Eles fizeram reuniões com o presidente do Senado, com os parlamentares, justamente para conseguir contrapartidas ali para o patrão. Sim. E, mais uma vez, para deixar o lado do trabalhador, que é o lado mais fraco, descoberto dessa história. Não sei se vocês querem ainda comentar esse assunto, a gente está com muita expectativa de que isso caminhe até amanhã, a Alice explicou aqui para a gente também, mas eu quero trazer uma outra história relacionada com a 6x1 também, com o fim da 6x1, porque ontem nós fizemos uma crítica aqui ao senador Romário e demos informações incorretas. Nós dissemos que o Romário é contra o fim da escala 6x1, mas ele mudou de opinião. Ele veio a público nas redes sociais, a gente vai colocar aqui na tela, para declarar que vai votar pelo fim da escala 6x1 no Senado e que, por isso, pediu a retirada da assinatura dele daquela PEC a 12 de 2026. Então, tá aí o post, vou votar pelo fim da 6x1 no Senado, pedi a retirada da minha assinatura e eu assinei porque achei que o tema fosse debatido no Senado, mas política também é saber ouvir a população. Depois de analisar melhor a proposta, entendi que muita gente viu o texto como algo prejudicial ao trabalhador brasileiro e se o povo entende assim, não faz sentido eu continuar nela. Digo e repito, o meu lado sempre foi, sempre será o do trabalhador brasileiro. Essa PEC, a 12 deste ano, é aquela que ficou conhecida por viabilizar uma escala 7x0, mas que ela foi chamada pela direita de PEC do trabalho flexível. Então, a equipe do senador Romário procurou o ICL para dizer que ele é assíduo às sessões da casa e que, quando precisou se ausentar por um período maior, ele pediu licença e o suplente assumiu a vaga dele. Hoje, inclusive, o Romário foi o único senador do Rio presente na sessão do Senado. Ali em cima na tela, a gente pode colocar a imagem aqui. A gente vê que o Flávio Bolsonaro e o Carlos Portinho não registraram presença. Aliás, o Flávio Bolsonaro ele não é muito frequentador, quando as sessões são remotas, né, Chico? Ninguém dessa família Bolsonaro é muito chegado ao trabalho, né? Desde de nascença, ou quando ficam grandes, não gosto muito disso. Parabéns ao Romário por ter mudado de opinião, né? Mas ontem até a gente até contemplou, eu e o Adriano Wilson, até contemplamos que ele mudou de lado depois da pressão da turma do Vida Além do Trabalho, né, da pressão da população, mas, de qualquer maneira, é algo muito louvável. Só que tem uma sacanagem, e a palavra é sacanagem mesmo, da mesa diretora do Senado, que não está aceitando a mudança de opinião do senador Romário, nem do senador Cleitinho, nem do senador Zequinha Marinho do Pará, também citados aqui ontem à tarde. A mesa diretora entende que não, eles podem até votar contra 7x0, a medida que é apoiada pelo Flávio Bolsonaro depois. Mas se recusaram, burocraticamente, a retirar a assinatura do senador Romário, que mudou de opinião. Então ele tem que também procurar lá a mesa diretora para fazer uma nova pressão, porque consta lá ainda o nome dele, o nome do Cleitinho e o nome do Zequinha Marinho como a favor da sacanagem do 7x0. Muito bom, Chico. É importante, né, que os parlamentares deixem claro as suas posições sim. E se estão ao lado do trabalhador, que manifestem, então, a sua troca de votos. E faça o que o Romário fez agora, né? Manda pra gente, não, tô com os trabalhadores. Exatamente. Alice, tem uma outra história, porque assim, todo dia a gente toma uma bolada nas costas, parece, né, Chico Sá? A sociedade brasileira, na verdade, toma uma bolada nas costas. Tem uma outra história
que é a seguinte: lá em Brasília, a Alice vai poder explicar para a gente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela vai retomar amanhã aquela discussão e votação da PEC que reduz a maioridade penal no Brasil, de 18 para 16 anos de idade. O relator é o deputado bolsonarista Coronel Assis. Ele já tinha concluído no final de maio a leitura desse relatório, que é favorável à mudança, mas aí a votação acabou sendo adiada por um pedido de vista, coletivo. Ele tirou do relatório uma emenda que previa que jovens com 16 anos poderiam se casar, celebrar contratos, tirar a carteira de habilitação e votar obrigatoriamente. E o autor defende que 90% da população são a favor da redução da maioridade penal, Chico. Atualmente, aqui no Brasil, os jovens maiores de 16 anos que cometem infrações graves, eles cumprem medidas socioeducativas de internação. Isso acontece por no máximo 3 anos. E se a PEC avançar na CCJ, uma comissão especial vai ser criada para seguir com a discussão desse tema antes de ir a plenário. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero só pedir aqui para todo mundo que está nos acompanhando, entre lá no Papo Legal, não só para conversar com a gente na sala do N2, mas também para votar na nossa enquete, que é sobre esse tema. Boa. Então, a pergunta é a seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Sim, é preciso endurecer punições. Sim, mas só para crimes graves. Ou não, criminalidade não será reduzida. Você vota aí, dá sua opinião também, conversa com a gente. Mas eu acho que não é uma coincidência, Chico e Alice, que essa discussão, que está ligada à extrema-direita, esteja voltando num período eleitoral. Justamente porque ela sempre é levantada nessa época, é sempre uma justificativa, né, Alice, de que isso vai melhorar a segurança no Brasil. Enfim, assim, a extrema-direita também não é muito afeita à ciência, enfim, ao que é baseado em evidências, ao que realmente funciona. Exatamente. Dá os estudos, né? Ela quer votar agora porque é ano eleitoral, mas ninguém quer estudar isso a fundo e ver se realmente faz sentido ou não. Exatamente. Alice. Inclusive, Gabi, eu estava tentando olhar aqui, que a gente sabe que é uma pauta que vai e vem, esse projeto que está em votação agora de 2015, mas a Câmara, ela debate isso pelo menos desde 1993, que tem projetos de redução da maioridade penal, que vão e vêm, realmente coincide aí com o período eleitoral, uma pauta da extrema-direita, e hoje foi um debate bem acalorado na Comissão de Constituição e Justiça, entre oposição e base do governo, né? A base é contra essa proposta e a oposição defende como uma proposta que vai reduzir a criminalidade. Existem vários estudos que mostram que o aumento, né, o encarceramento do jovem, ele não tem, não surte esse efeito de redução de criminalidade, inclusive muito pelo contrário, né? O jovem hoje, a gente deveria estar discutindo, ele é uma das principais vítimas da violência do Brasil e não o autor, né, o principal autor da violência no país. Inclusive o Atlas da Violência, o último, agora recente, de maio, ele mostrou que uma média aí na última década, houve uma média de 75 mortes, assassinatos de jovens, de adolescentes no país. Então, eu acho que a gente acaba, a pauta ela está sendo distorcida, né? A gente tinha que estar discutindo aí mais educação, políticas públicas para tirar os jovens da criminalidade, não o encarceramento, o aumento do encarceramento. Inclusive, o próprio Ministério dos Direitos Humanos já divulgou uma nota contrária a essa proposta, em que diz, né, que exatamente que os adolescentes não são os principais autores dos crimes violentos no Brasil e o que precisamos fortalecer é a prevenção, a educação, a inclusão produtiva, a saúde mental, a assistência social e o apoio às famílias. Chico, assim, não é novidade para ninguém, a gente estava falando aqui sobre ciência, que isso poderia facilitar mais ainda o recrutamento desses jovens pelo crime organizado, né? A prisão é um lugar muito propício para isso. Aliás, o Brasil vive
um encarceramento em massa, o que facilitou muito a entrada dos jovens para o crime organizado, como o PCC, por exemplo. A gente sabe que funciona assim. Então, políticas públicas, parece que não há uma preocupação com políticas públicas realmente para resolver o problema da insegurança, e eles querem apelar para o sentimento da sociedade, porque o sentimento da sociedade é de insegurança. Exatamente, né? Aí recorre a um velho fetiche que é a loucura, o desejo maluco da sociedade, assim, de parte da sociedade brasileira, de que achar que vamos fazer depósitos de presos, vamos prender 1 trilhão lá dentro e vamos resolver a coisa. Nada, só serve de oficina para o crime, só serve é uma espécie de RH do crime. É lá que as organizações criminosas recrutam todo o seu exército. Isso não resolve, ainda mais feito assim, na véspera da eleição, ali aproveitando uma oportunidade eleitoreira só. É mais uma desses absurdos, desse festival da oposição. É sempre o caminho do populismo penal, né, Chico? E não de realmente resolver a questão da segurança pública. Resolver, o sistema carcerário está apinhado. E ninguém está se sentindo mais seguro por isso. Ao contrário, só aumenta a violência. Isso não resolve, essa fórmula aí não resolve. É como o Brizola dizia, né? O Brizola tentando fazer os CIEPs, as escolas de horário integral lá no Rio de Janeiro, e a Globo batendo nele todo dia, e a classe média carioca batendo nele todo dia, e ele alertou, olha, ou deixa fazer escola, ou vocês vão ter que construir presídios e mais presídios e não vão dar conta de nada no futuro. É o que acabou acontecendo. Alice, eu quero trazer ainda uma outra pauta com você, que a gente está esperando para ver o que vai acontecer, porque além da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República também está estudando a possibilidade de negar a nova delação do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Então, a PF já sinalizou que pretende rejeitar essa proposta que foi apresentada pelo Vorcaro na semana passada, que é uma nova proposta, né, Chico? Só que mesmo sem a PF, a PGR pode conduzir a negociação sozinha. O ideal seria que ambas fizessem um anúncio conjunto sobre a rejeição, mas, diante da possível negativa, a defesa do Daniel Vorcaro não está perdendo tempo. Os advogados devem entregar um novo complemento da delação, tanto para a Polícia Federal quanto para a PGR. Inclusive, uma reunião com a Polícia Federal estaria agendada para hoje. Então, a qualquer momento, novidades a respeito da delação do Vorcaro também. Eu acho que o Vorcaro está ganhando tempo, viu? O Vorcaro está vendo as pesquisas eleitorais. Ele é muito bolsonarista, daí a grande contribuição ao filme do Bolsonaro, mais de 60 milhões para o Flávio Bolsonaro. Então ele está ganhando tempo. Conforme se consolida uma vitória do Lula, ele melhora essa delação e começa a mostrar os documentos. Documentos, aliás, que o Intercept acaba de publicar, os recibos. Agora, não é só o áudio do Flávio Bolsonaro e do irmão dele, Vorcaro, irmão, porque o Flávio Bolsonaro chamou o Vorcaro de irmão. O Intercept acaba de publicar os recibos, mostrando que a grana foi lá para aquele fundo que sustenta o Eduardo Bolsonaro. Então, não tem o que falar. Então, a PF quer mais provas, mas o Intercept até agora está na frente do que promete o Vorcaro. Enquanto isso, ele fica numa cela VIP da PF, fica longe da papuda, vai ganhando tempo, vai esperando a pesquisa inclinar mesmo para um lado ou para o outro. Se ele notar que o Flávio Bolsonaro está sem chance mesmo, aí ele chuta o balde. Se não, ele está dosando ainda essa promessa de delação. Alice. O ponto Chico, até complementar, porque a Polícia Federal já apreendeu muita informação. Sim. Os documentos, inclusive, que estão sendo publicados aí pelo Intercept, estão com a Polícia Federal, estavam no celular do Vorcaro, estavam nas conversas. Então, a proposta até agora, pelo que a gente sabe, até o momento, por isso foi rejeitado no início, e agora está essa conversa de bastidor que também será rejeitada, porque não tem fatos inéditos para a Polícia Federal. O que ela está dizendo olha, eu já tenho isso aqui, ou consigo apurar por minha conta, você não está trazendo nada de novo que vai ajudar a investigação. E é isso que ele precisa apresentar
para conseguir emplacar essa delação na Polícia Federal e na PGR. Então, esse é o ponto e até agora, pelo que se sabe, não há nenhum fato novo que a Polícia Federal não tenha ou que consiga apurar ali com o material que ela já apreendeu. Muito bom, Alice, exatamente. Alice, querida, bom ter você aqui com a gente nessa terça-feira. Obrigada, bom trabalho aí em Brasília. Obrigada, queridos. Um abraço para todo mundo. Boa semana para vocês. Boa semana. Boa noite, Alice. querida. Boa semana. A gente volta a falar com a Alice qualquer novidade que vier de Brasília. E eu já vou convidando o meu parceiro Rodrigo Viana para chegar aqui na nossa mesa redonda. Tem muita notícia hoje, Rodrigo, para a gente conversar. Boa tarde para você. Boa tarde. Aliás, eu estava falando que tem muito assunto para a gente conversar e hoje tem Precisamos Conversar. Precisamos, já vamos direto para o Precisamos Conversar. Vamos direto, porque hoje tem uma Precisamos. convidada, assim, que é muito especial. Vou chamar o recado da Ju Baroni. E eu já adianto que, assim, essa convidada, realmente, ela é maravilhosa. Eu sou muito fã. Vamos ver quem é? Opa! Boa noite, o Precisamos Conversar vai começar daqui a pouco. Temos uma convidada na nossa bancada, a Mônica Martelli. Com ela vamos rir bastante, com certeza, e falar sobre a importância de mulheres na política. Também vamos debater sobre os nossos hormônios e sobre viajar com amigas ou amigos. Já tiveram essa experiência? Muitas roubadas ou muita diversão? Não perca às 19h, logo depois do N2. Mônica Martelli, Pô, gente. tá demais, hein? Super Que maravilha. Pô, já fiz muitos programas com a Mônica. É verdade, né, no Chico? Saia Justa, quando era Homens e Mulheres. Então, pô, grande convidada. Super. Bom demais. Então, a gente acompanha a partir das 19h a conversa com a Mônica Martelli, com a Ju Baroni, Márcia Tiburi e Sara Zara. Não perde e vai também em sl.com.br/precisamos conversar, que aí você entra no grupo do Zap e fica sabendo dos spoilers antes. Quem está lá no grupo provavelmente já sabia que a convidada especial de hoje era a Mônica. Então, tô ansiosa eles vão para avisando acompanhar. isso no grupo, é legal. É, tem uns Sensacional. spoilerzinhos Legal, que tá. quem entra já tem a informação privilegiada. Muito Eu bom. gosto. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário, gente, porque o Ministério da Saúde decidiu interromper o uso da vacina do Butantan contra a dengue no SUS. Essa decisão ela é temporária e foi tomada depois da identificação de 42 episódios de reações adversas mais severas. Esses episódios incluem 2 mortes, mas o Ministério da Saúde esclareceu que ainda não tem dados suficientes para vincular essas mortes à vacina contra a dengue. Essa decisão levantou uma série de fake news e também dúvidas que são legítimas. A gente vai conversar agora para tirar essas dúvidas com a infectologista, a doutora Luana Araújo, que já veio aqui no N2. É sempre um prazer receber você por aqui, doutora. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Gabriela. Boa noite a todos vocês por aí. Eu acho que o principal, doutora Luana, é esclarecer. Na verdade, é uma precaução que até dá mais seriedade e tranquilidade para confiar no que está sendo feito no trabalho do Butantan. Mas eu gostaria que você explicasse, né, e pudesse também deixar a nossa audiência, as pessoas que nos acompanham, com as informações corretas sobre esse caso. Claro, eu acho que esse caso, na verdade, é um grande exemplo do funcionamento do nosso sistema de vigilância, né? No caso do sistema de farmacovigilância, que é essa etapa que acontece enquanto um produto está disponível no mercado por toda a vida útil desse produto nesse mercado. Então, a gente acompanha desde do laboratório, da bancada do laboratório, passando pelos modelos animais, depois passando pelas fases clínicas de desenvolvimento de uma vacina, e a partir do momento que ela está ali disponível para a população, ela continua sendo vigiada. E aí eu acho que é isso, esse é um grande exemplo do que acontece nesse processo. Alguns casos foram associados, potencialmente associados à vacinação. A gente não tem nenhuma informação de causalidade inequívoca, quer dizer, de ter certeza absoluta que foi a vacina que causou esses casos, mas a mera suspeição já é suficiente para esse processo todo ser
interrompido e avaliado com uma profundidade muito maior. Então é isso que acontece, e é isso que acontece com todas as vacinas, não só com essa. Então é muito importante, eu acho que é um enorme aprendizado para a população de uma forma geral, entender como é que esse processo funciona. Doutora, acho que é bom a gente esclarecer, 500 mil pessoas, né, acho que já haviam recebido esta vacina, e houve 42 episódios. É claro que 42 episódios, para quem está envolvido, para a família, é sempre um drama e é sempre um problema e deve ser levado super a sério. Mas só para a gente dar o tamanho, né? 500 mil doses distribuídas e 42 episódios de reações adversas. É isso mesmo? E quando a gente fala reações adversas, isso inclui o quê? Que tipo de reação? Não sei se a senhora tem o detalhe, mas seria bom explicar para as pessoas, né? Aqui a gente está falando de reações adversas com algum grau de severidade, Certo. né? Então esses casos são casos com sinais e sintomas compatíveis com dengue, com essa dengue no sentido mais sindrômico, porque a gente não tem um diagnóstico fechado de novo, mas são compatíveis com dengue com algum sinal de alarme, ou uma febre persistente, ou vômitos, ou dor de cabeça incoercível, ou algum sangramento, alguma coisa que nos aponta para esse sinal de alarme. E aí, dentre esses 42 casos, a gente tem 3 casos que evoluíram de uma maneira um pouquinho mais grave, precisando de terapia intensiva, e dentro desses 3 casos, 2 pessoas foram a óbito. Então, em termos absolutos, quando a gente compara, né, e aí a gente faz essa proporcionalidade, é muito pouco. A gente está falando de, em termos dos óbitos, 0,008% de um evento adverso nessa gravidade. Mas qualquer um precisa ser investigado. Qualquer um precisa ser dissecado para poder apresentar para as pessoas a informação mais transparente, assertiva e responsável possível. Então, é assim que esse processo todo funciona. E para mim isso é muito didático porque mostra o quão erradas estão as pessoas que falam mal das outras vacinas. Né, da vacina da Covid, a vacina do HPV, como elas falam de um lugar de profundo desconhecimento, de profunda ignorância, porque se houvesse qualquer coisa parecida com o que elas descrevem, esse sistema também já teria sido alertado e interrompido. Então, esse é o processo, ainda que a gente não tenha essa correlação causal inequívoca, a gente está falando que tomamos sempre as medidas mais conservadoras, quer dizer, antes de confirmar de qualquer maneira, a gente já para e revê tudo o que está acontecendo. Doutora, hoje o Butantan informou que os imunizados até 21 dias agora podem ficar tranquilos que não terão nenhum desses efeitos constatados nesses 42 casos. Por que esses 21 dias, tecnicamente? Por que esse prazo? Por que esse intervalo? Porque, na verdade, Chico, isso é com base nos dados observados. Então, todos esses casos em que existiram alguma coisa que pode estar associada à vacina, eles aconteceram até, no máximo, 21 dias a partir deste início. E isso tem lógica, porque é aquele momento em que o sistema imunológico foi provocado por uma vacina que costuma ser, essa tecnologia, costuma ser bastante reatogênica, como a gente fala. Ela costuma causar reações nas pessoas, mas reações que são leves e que são absolutamente conduzíveis nesse período. E, por um lado, ela ser reatogênica, na verdade, mostra o quanto que ela consegue impactar o nosso sistema imunológico e fazer com que ele responda de uma maneira eficaz a esse estímulo. Então, isso é mais ou menos proporcional nesse tipo de tecnologia. Então, isso acontece até no máximo 21 dias e é por isso que essa informação foi concedida dessa maneira, né? Então, quem tomou nos últimos 21 dias não é para ter pânico, não é para ficar alarmado, mas é para ficar atento. Aconteceu alguma coisa diferente do esperado para esses 21 dias? Procura o sistema de saúde, informa a vacinação. Mas eu acho que quem precisa ficar mais atento são aquelas pessoas que eventualmente desenvolvem alguns desses sintomas que eu mencionei. Uma febre que não baixa, alta que baixa ou não baixa, dores abdominais, vômitos, sangramentos, isso sim precisa ser bastante documentado e valorizado, e aí a pessoa precisa ir a uma unidade de saúde. E a gente está falando de uma doença que mata, é claro, 2 mortes em 500 mil doses aplicadas, algumas reações adversas, 42, e 2 mortes, que não estão totalmente comprovadas que tenham sido causadas pela vacina. Há uma suspeita, uma hipótese que está sendo investigada, como a doutora explicou aqui.
a doença, a dengue, mata muito mais que isso, né? Então nós estamos falando de uma tentativa de uma vacina brasileira para evitar óbitos. E aqui, 2 casos que precisam ser investigados, que numa proporção, eu não sei, eu não tenho de cabeça os números agora aqui, mas talvez a doutora tenha para nos trazer. E uma outra questão, doutora Luana, se houver, porventura, a avaliação de que, eu não sei se isso é possível, mas de que a vacina, olha, precisa ser reconfigurada, tem algum elemento ali que precisa ser calibrado, eu estou usando termos aqui que não são técnicos, mas do leigo, né? Isso é possível? Então você pode pegar e mudar algum componente, ou calibrar, ou mudar um pouco a vacina para que ela diminua esses efeitos que são efeitos aí indesejáveis, evidentemente? Depende do que for achado, né? Se houver de fato essa relação e como isso for comprovado ali, se for alguma coisa adicionada, enfim, isso tudo sempre pode ser revisto. Uma outra possibilidade é você restringir essa vacina a determinados grupos, ao invés de usar em grupos mais abrangentes, você indicar para determinados grupos com menor chance de ter reações parecidas. Então, teoricamente, a gente tem 3 cenários possíveis. Assim, a vacina é responsável por isso, é completamente responsável, não há o que fazer, suspendemos o uso da vacina e encerrou o assunto. Isso acontece, tá? Isso não é uma coisa fora do padrão, isso pode acontecer. A outra possibilidade não é possível a gente restringir a aplicação disso para grupos mais específicos, Sim. ou então é possível mudar alguma coisa nela e ter um resultado da aplicação positivo, ok. E uma terceira possibilidade não tem nada a ver com a vacina, podemos voltar a aplicar e é isso. Eu só queria deixar bastante claro para as pessoas que essa não é uma vacina feita à toa ou a toque de caixa, pelo contrário, ela passou por todas as fases possíveis e importantes, né, cruciais para esse desenvolvimento, mas ter uma vacina dose única contra uma doença que é considerada pelo mundo como uma doença negligenciada, na verdade, doenças negligenciadas tratam de pessoas negligenciadas, né, que sofrem com essas doenças. Então, ter isso é um avanço gigantesco, não só para o Brasil, como para muitos outros países socioeconomicamente desfavorecidos e que também enfrentam a dengue. Num contexto geral de indústria global, a gente só passou a ter interesse pela dengue quando o aquecimento global transformou áreas do hemisfério norte em áreas plausíveis para a existência do vetor, do mosquito que transmite a dengue. Então, quando isso começou a acontecer ali na Itália, na Península Ibérica, ali na Flórida, nos Estados Unidos, é que as pessoas começaram e a indústria começou a falar, poxa, a gente não quer isso daqui, vamos fabricar uma vacina para isso acontecer. Até este momento, nós estávamos completamente isolados desse processo. Então, desenvolver uma vacina como essa, ela é importante para a segurança da nossa população, é uma ferramenta de desenvolvimento do nosso parque tecnológico e de apoio a muitos outros países em condições semelhantes. Então, a torcida, é claro, é sempre para que seja um instrumento que funcione muito bem. Mas se ele não funcionar, a gente parte para outra possibilidade. Muito bom. Doutora Luana, eu queria perguntar também esses resultados sobre a eficácia da vacina. Aliás, foi um termo que acabou se popularizando muito nesse acompanhamento de toda a nossa sociedade, nós jornalistas também, sobre a Covid. Então a gente passou a entender melhor, né, como é que funciona essa questão da eficácia das vacinas. E aí, essa vacina contra a dengue que foi desenvolvida pelo Butantan apresentou uma eficácia importante, uma eficácia global, né, para o público, de quase 80% e, nos casos graves, uma eficácia de 89%. Então, acho importante deixar isso claro e te pedir para explicar como é que funciona o acompanhamento dessas vacinas, né, nos municípios onde acontece a vacinação em massa e a retomada ela é definida a partir justamente dessa pausa, né, tem uma investigação e a partir da conclusão dessa investigação é que se retoma, né, que se define se vai retomar a vacinação da população. Uma primeira informação importante, essa que você trouxe sobre a eficácia, ela não foi afetada, a eficácia não é afetada por esses eventos adversos que aconteceram. Então, aquelas pessoas que já tomaram há mais de 21 dias, a única coisa que elas têm agora é a possibilidade de desfrutar do benefício de uma proteção alta contra uma doença que é extremamente grave e prevalente no nosso país. Então, isso é muito importante que as pessoas se lembrem. Daqui para frente, o que acontece, né? A gente tem essa investigação
Aliás, também importante, o público-alvo inicial dessa vacinação no país foi a população de profissionais de saúde da atenção básica. Isso provavelmente também nos ajudou muito a ter uma informação de qualidade sobre todos esses eventos adversos, porque são pessoas que estão acostumadas com esse processo, entendem o que esperar, o que não esperar, e estão ali dentro do sistema de saúde já. Então, eu queria até aqui ressaltar a importância dessa população e da contribuição que os profissionais de saúde da atenção básica têm o tempo todo e tiveram também nesse caso. Daqui para frente, né, como é que isso funciona? Toda e qualquer questão relacionada ou possivelmente relacionada, isso também é importante, não é preciso ter a certeza de que um evento está relacionado à vacina. A simples desconfiança disso já gera um sinal para a vigilância. Então, isso é encaminhado para a vigilância e depois isso vai ser anexado aos outros dados e investigado dentro desse contexto. Isso acontece, contudo, o tempo inteiro. Então, é um sistema muito robusto, muito ativo, muito minucioso e que nos permite entender um pouco melhor, por exemplo, o que está acontecendo agora. Temos uma investigação longa pela frente, sem um tempo determinado para a sua conclusão, porque ela envolve informações dos pacientes, do que aconteceu com cada um deles, do seu histórico de saúde, do atendimento que tiveram, da própria vacina, da aplicação da vacina, da cadeia de frios, como ela foi distribuída, do próprio sistema de saúde. Então, são muitas as camadas que precisam ser investigadas para que se chegue à melhor conclusão, a mais adequada ali, a mais assertiva possível. E só aí que a gente vai conseguir tomar uma decisão definitiva sobre o assunto. Excelente aqui os esclarecimentos da doutora Luana Araújo. É sempre um prazer te receber aqui no ICL, no N2 também. Obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Saúde para todo mundo. Para todos nós. Obrigada. Tchim, tchim. Aliás, doutora Luana, que tem um papel importantíssimo já desde a pandemia de trazer justamente os esclarecimentos sobre essas questões todas contra a desinformação. Sim, isso prolifera tanto. Ciência na veia, ciência total. É isso aí. Vamos trazer uma matéria nova do Intercept? Atualização, né? De agora a pouquinho. Atualização, é isso. Caramba, olha, para quem ficava dizendo, mas não é bem assim, tá aí, prova, papel. Traz aí, Gabi. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos nessa. Gente, desde aquela primeira reportagem do Intercept, né, dessa série da Vaza Flávio, um dos esforços do entorno do senador Flávio Bolsonaro tem sido tentar convencer o público de que as revelações dessa reportagem do Intercept não se sustentavam, né? Tem uma matéria de hoje do Intercept trazendo documentos inéditos que comprovam de maneira irrefutável que houve repasses financeiros. Além das mensagens, o Intercept teve acesso a planilhas, contratos, comprovantes bancários e registros financeiros que permitem reconstruir parte do caminho que foi percorrido pelo dinheiro para bancar o Dark Horse, o filme sobre a vida do Jair Bolsonaro. O primeiro documento é uma planilha que se chama Funding Schedule, apresentada nas conversas como cronograma de financiamento desse projeto. Então é isso, esse arquivo ele registra uma operação de quase 24 milhões de dólares, o equivalente a 134 milhões de reais, na cotação da época, claro, e detalha tanto os aportes previstos quanto os valores que efetivamente foram pagos, né? Foram recebidos pelo fundo ligado à produção do filme. Então, é isso que você está vendo aí na sua tela primeiro. E o cronograma, até acho que se der para aproximar, faz sentido aqui. Ele estava prevendo 14 desembolsos entre janeiro de 2025 até janeiro de 2026. E aí, ao final desse cronograma, o total recebido indica uma soma de 10,6 milhões de dólares, Rodrigo. A tabela da direita é o que foi recebido de fato. Se puder colocar na tela novamente, por favor. A da esquerda era a previsão, né, de quanto seria enviado, mês a mês. Você vê que tinha pagamentos de 2 milhões de dólares no começo, depois caíam para 1.666.000. E isso, só uma parte foi paga. Agora que você chega em maio ali, tem o último pagamento, e depois dali para frente, aparentemente, foi o dinheiro que não veio, Chico, e que talvez, por causa disso que o Flávio cobrou. É o dinheiro que faz o Flávio Bolsonaro bater na porta aqui do Vocário, correr de Brasília, opa!
Cadê o dinheiro? chegar, pegar o Vorcaro logo depois que ele sai da prisão e que ele está de tornozeleira e dizer, pô, cadê a grana? Cadê o dinheiro? Eu acho que faz também ele primeiro tem aquela ligação, né? Tem o telefonema, o áudio, né? E depois a própria visita. Ele dá uma cobrada e ali no áudio fica evidente que já rolou um pacote de 61 milhões. Então aqui, Gabi, você tem a informação sobre essa tabela. A polícia encontrou isso num dos telefones, né? Num dos celulares, num dos telefones investigados, foi isso? É uma tabela sobre os pagamentos, foi encaminhada em 7 de agosto pelo empresário Tiago Miranda ao Daniel Vorcaro. Só o final desse programa, desse cronograma, na verdade, que a gente estava colocando na tela, o total está indicando uma soma de 10,6 milhões de dólares. Mas essa tabela sobre os pagamentos, né, que foi encaminhada nesse dia 7 de agosto de 25, que você comentou agora, pelo empresário Tiago Miranda, que era sócio do Léo Dias, né, ao Daniel Vorcaro, ele tem uma observação. Aí a gente pode colocar esse diálogo aqui na tela para fazer sentido. Ele manda a tabela, né, e diz o seguinte: 2 em atraso, está para vencer a terceira agora em agosto. E aí ele diz, sobre esse assunto, quer que eu toque com alguém sobre o filme? Está sim, para você ficar ciente. Ele está atualizando o Daniel Vorcaro, né? Depois me dá um retorno disso para eu passar para eles, por favor. Aí o Daniel Vorcaro diz, segunda fazemos 2. Segunda-feira, né? Acho que é segunda-feira. E eles quem, né? Ele está falando passar para eles. Ele está falando para a produção do filme, para a família Bolsonaro, para o Flávio, Mário Frias, essa turma Mário aí, Frias, né? Exatamente. Aí o Tiago Miranda diz, ok, eu te lembro e aviso para eles. Abraço, estou por aqui monitorando essa reta final aí. Aliás, tem um cronograma parecido com esse, né, que tinha sido encaminhado pelo próprio Daniel Vorcaro, tem uma outra imagem que a gente vai colocar na tela, ao Fabiano Zettel, o cunhado dele, o trem pagador, como diz o Chico, né? Aliás, saúde, Chico, operador financeiro do Vorcaro. Exato. Isso aconteceu meses antes, aí nesse dia 12 de março de 2025, você está vendo na tela. E segundo as mensagens que foram obtidas pelo Intercept, o Vorcaro enviou esse documento que você está vendo na tela, e aí ele dá as orientações, né? Sobre o filme, só foi pago a 1ª de janeiro, a primeira parcela. Precisa me ajudar a controlar isso. Tem que pagar a segunda e a terceira. E aí o Zettel responde para ele, vou para cima do Mineiro. Passei o fluxo para ele, achei que ele estava fazendo. O Mineiro é o Antônio Carlos Freixo Júnior, aquele executivo ligado à Entre Investimentos e Participações, a empresa que fez, de fato, a transferência bancária, né, os pagamentos. É importante, né, Chico, mais uma vez, porque fica claro que o Fabiano Zettel, preso, coordenador daquele grupo que, inclusive, fazia ameaças a jornalistas, era o intermediário dos pagamentos, é o sujeito que deu dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro. 3 milhões. E do Tarcísio de Freitas. 2 milhões. A gente tem que lembrar sempre disso. Ontem, o nosso colega, o Chico Pinheiro, numa conversa, me disse, o Tarcísio de Freitas está saindo ileso disso tudo. Esse Fabiano Zettel, que está aí combinando envio de dinheiro, é o mesmo que mandou dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio, está preso, assim como o Vorcaro, e era o trem pagador da história toda. Mais uma vez, fica muito claro, porque ele era o intermediário. Era para ele que o Vorcaro ligava e falava, ô Zettel, tem que pagar os caras lá do filme, não está indo o dinheiro? Pagar o cara. Aí o Zettel dizia, vou falar com o Mineiro, que era o outro. Enfim, fica muito claro a teia. E o dinheiro para o fundo lá, que é administrado pelo amigo do Eduardo Bolsonaro. No Texas. No Texas, o que renova a suspeita de que o Eduardo Bolsonaro pode realmente estar sendo patrocinado pelo Banco Master, pelo Vorcaro, para viver nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Tem até comprovante de transferências, não é isso, Gabi? Direto para o fundo. Vamos trazer aqui também, Rodrigo e Chico, a gente coloca aqui na tela esse comprovante da primeira transferência internacional dessa operação, que foi emitido pelo sistema SWIFT, né, utilizado pelas instituições financeiras para operações que acontecem entre diferentes países. Então, esse registro é datado do dia 13 de fevereiro de 2025 e confirma uma remessa de 2 milhões de dólares ao Revengate Development Fund, controlado pelo Paulo Calixto. Exatamente esse que o Chico estava citando. Paulo Calixto. Que é o advogado do Eduardo Bolsonaro. 2 milhões, Chico. Aqui, ó. 2 milhões de dólares. Sai de Belo Horizonte
e vai para o Ravengate lá nos Estados Unidos. É que a planilha, o comprovante que está aí na tela, é difícil a leitura, mas eu estou vendo aqui, sai do Banco de Belo Horizonte, né, e vai o dinheiro para o Ravengate, que é o fundo controlado por quem? Pelo Calixto, Justamente. né? Amigo e advogado, Eduardo. do Eduardo Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro. Então tá aqui, o caminho do dinheiro começa a se desenhar. E aí o remetente é a Entre Investimentos, né? O pagamento foi processado por meio do banco BS2 ou BS2, enfim, e destinado a uma conta do Ravengate, vinculada ao JP Morgan Chase Ou Bank. seja, tem comprovação da entrada desse dinheiro no fundo. Esse fundo que é suspeito de financiar a conspiração contra o Brasil. Conspiração contra o PIX, conspiração a favor das tarifas do Donald Trump. Então, é muito pesado. Porque agora não é ouvir dizer, recebeu, teria recebido, não está aí. É isso, Chico. E aí tem todos os dados, tá? Nesse comprovante que a gente colocou aí na tela, código de identificação de transferência, né? De onde são os dados das instituições que estão envolvidas na história toda. Enfim, é um extrato que identifica a primeira transferência, né? O que seria a primeira transferência internacional para financiar o Dark Horse. E o que me chama a atenção, Chico, o Intercept conseguiu os documentos, tinha só, entre aspas, os diálogos. Agora, além dos diálogos, tem documentos de transferência. O Intercept conseguiu isso tudo e o Flávio Bolsonaro não conseguiu até agora achar na gaveta dele o contrato. Cadê o contrato, Flávio? Mostra o contrato. Cadê o contrato? Cadê os documentos? Porque tem sigilo. Gente, acabou esse sigilo. Nós estamos numa investigação criminal, com gente presa. Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Mostra o contrato de pagamento. Boa. Né, para identificar. Aqui nós já temos, inclusive, o pagamento indo para os Estados Unidos. Por que ele esconde esse contrato? Né? Se é que tinha contrato, Gabi. Se não foi no fio do bigode entre o Vorkaro e você tem um personagem aí que desaparece do Brasil, o Mário Frias, ator, produtor do filme, ele vai para os Estados Unidos e desaparece, não volta para o Brasil. Ele até agora não voltou? Não voltou. Ele está... eu ia dizer foragido, porque ele tem que prestar contas lá ao Flávio Dino, que convocou para ele prestar contas. Mas ele está desaparecido do país. E ele ele é a caixa preta dessa história toda. Sem dúvida. Ele tem tudo passou por ele, né? Porque o Mário Frias, Gabi, vamos lembrar, é o intermediário que põe na jogada também a Carina Gama. Exatamente. Carina Gama, que é a dona da produtora, por onde passou também dinheiro do filme, e é a dona da empresa que prestou serviço à Prefeitura de São Paulo. O Mário Frias é o elo entre todos esses esquemas. Esquema com a família Bolsonaro, esquema com o filme nos Estados Unidos, esquema com uma produtora de direita ultraconservadora dos Estados Unidos e com a Prefeitura de São Paulo. Eu disse esquema, vamos ver se é esquema criminoso, que esquema é. Agora, se é criminoso, está ainda sendo investigado, inclusive pela Polícia Civil de São Paulo. Isso, e aí tem mais diálogos também, né, que quando você cruza com os documentos, deixa tudo ainda mais evidente. Vamos lá. Né? Tem um do dia 5 de fevereiro de 2025, em que o cunhado, o Fabiano Zettel, ele diz: filme tô tentando desde ontem, câmbio do master criando caso. Ele tá falando da dificuldade de fazer mandar a transferência, né? Mandar o documento não, mandar o dinheiro. Isso. Mandar o dinheiro. Porque tem sempre alguém legalista, mesmo no meio da grande sacanagem, tem alguém legalista que enche o saco. Ele está falando, o câmbio deve ser o pessoal da mesa de câmbio do master. Peraí, como é que eu vou mandar esse dinheiro? Com ordem de quem? Um valor alto, exato. Aí ele diz, já mandei 1000 documentos meus. Aí o Vorkaro diz, paga para quem? Vamos fazer via Entre. A Entre Investimentos, mais uma vez. A empresa do mineiro, do tal do mineiro. Exatamente, a empresa do mineiro. Aí ele diz, meu sonho, posso pedir para o Minas? Que é o mineiro. Que é o mineiro. E aí o Vorkaro diz, pode, e manda a grana. Aí o Zettel fala, isso, Vorkaro, para quem paga lá fora. E aí o Fabiano Zettel diz, um fundo. É o Ravengate. Que é o famoso fundo. Isso aí. Justamente. Então tem essas mensagens que quando você bate com o comprovante, né, a troca de mensagens que a gente mostrou agora entre o Zettel e o Vorkaro sobre as dificuldades de fazer a operação e tal, justamente comprovam tudo isso, né? E aí, seguindo aqui nessa história, né, eles estavam discutindo as alternativas, tal, para viabilizar os recursos para o exterior,
Aí eles decidem, vamos recorrer à Entre Investimentos, a empresa que aparece como o remetente justamente no comprovante de transferência bancária, a gente mostrou agora aqui na tela. E menos de 10 dias depois, 14 de fevereiro, o Zetel, o cunhado do Vorcaro, encaminha para o Daniel Vorcaro o comprovante que foi emitido também pela rede SWIFT. É aquele comprovante que eu expliquei, né? Transferência entre 2 países diferentes. E aí ele manda uma palavra só, gente, a gente vai colocar na tela aqui. Filme, ele está sinalizando, né? Foi um dia depois da liquidação da operação de 2 milhões de dólares que foi mandado para o fundo Haven Gate. Então, exatamente a transferência cuja realização vinha sendo discutida nas conversas anteriores, que a gente estava mostrando aqui. Ele está mostrando para o Vorcaro, né, está prestando contas para o Vorcaro. Olha só, conseguimos fazer aqui a transferência. Aqui eu tenho que trazer também o outro lado, né? O Intercept entrou em contato com todos os lados envolvidos, com o Paulo Calixto, o Thiago Miranda e o Antônio Carlos Freixo Júnior, um mineiro. Também procuraram as defesas do Zetel e do Vorcaro, que são presos, e não houve resposta até agora. O grupo, em nota, informou o seguinte, que realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro, e também disse que a empresa tem compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da lei e está à disposição das autoridades competentes sempre que necessário. Bom, então, resumo da ópera, né? Até agora, Rodrigo e Chico, Flávio Bolsonaro não mostrou comprovante nenhum, não mostrou documento nenhum, e o Intercept foi lá e trouxe ainda mais documentos comprovando, né, e cruzando com as mensagens que foram obtidas, comprovando que realmente existia até uma planilha prevendo os pagamentos e o que foi efetivamente pago, né? E o que é mais maluco, assim, todo mundo que faz cinema, que mexe na parte financeira do cinema, as tesourarias aí, os diretores de cinema que mexem com esse dinheiro, o que eles mais estranham, e eu conversei com vários, o que eles mais estranham com essa nova informação é o seguinte, qualquer filme ele tem uma conta calção, que a grana do filme fica nela. Esses pagamentos não são assim, pagamento mensal e tem uma cota fixa e vai enviando. Não, no filme é assim, roteiro foi feito? Libera tanto. O continuista foi pago? Libera tanto. O ator tal foi pago? Terminou o trabalho dele? Tanto. Tudo fica numa conta calção e vai saindo esse conforme... fluxo é de acordo com o gasto do filme. Isso é Hollywood, aqui no Brasil, assim, em qualquer lugar do mundo. Então, aquela desculpa de que eu sou um patrocinador legal do filme, gente, então estou inventando uma nova maneira, mas não há diretor de cinema, não há filme feito dessa maneira nos últimos 100 anos dessa maneira, não existe. Desde o Mazzaropi. Isso é financiamento de alguém. Esse dinheiro está indo para alguém. E um financiador... É difícil ver cinema nisso. É absoluto cinema, né? O roteiro é de filme mesmo, né, Chico? Assim, o roteiro da história que o Intercept traz. Imagina, é um banco que em algum momento está liquidado, mandando uma quantia fixa. E pedindo para não aparecer o nome. Um banco e pedindo para não aparecer o nome, gente. Porque naquela outra matéria que nós mostramos outro dia, até o Vorcaro manda mensagem e fala, pô, não gostei. Pro Thiago Miranda. Pro Thiago Miranda. Do Léo Dias na época, né? Pô, o site do Léo Dias botou que eu tô patrocinando o filme, eu não quero que apareça. O cara põe... Pega mal. O cara põe 1.600.000 por mês, durante alguns meses pelo menos, e não quer que apareça o nome dele? O que é? Estranho, no mínimo, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. É isso. Gente, vamos falar da Copa? Dos absurdos da Copa. Aproveito e chamo você para comentar lá na nossa sala viral do dia do Papo Legal, nossa rede social. O nome da sala para você encontrar aí na busca é Trump e a Copa do Mundo de Absurdos. Então você pode ir lá e comentar junto com a gente vai trazer algumas notícias aqui, alguns absurdos justamente que andam acontecendo lá nos Estados Unidos do Trump, né? Um dos casos mais revoltantes foi com aquele árbitro, o Omar Artan, da Somália, e ele teve o visto de entrada negado e não vai poder participar da Copa, gente. Ele contou que a entrevista de imigração durou 11 horas, meu Deus. Veja só, e que depois de ter o visto negado, ele foi levado para uma cela, ele ficou preso por algumas horas, até ser colocado num voo de volta para a Turquia. Então, assim,
É realmente impressionante. A FIFA lavou as mãos completamente, né, resolveu remover oficialmente o Artan do quadro de árbitros da Copa Não do fez Mundo. nenhum protesto contra os Estados Lavou Unidos. as mãos, Rodrigo. Entregou a cabeça do juiz, que foi barrado de forma vergonhosa, sem nenhuma justificativa. Sem Chico. nada. Não sem deram nada. uma explicação para ele, você não tirou o visto correto, você isso, você aquilo. Não, você tem uma situação aí de antecedentes que levanta suspeitas. Porque ele é da Somália, essa suspeita? Né? O juiz que apitou final de Champions League Juiz gabaritado. africano. Sim, juiz gabaritado. E o mais louco é assim, que todas as Copas feitas pela FIFA em qualquer outro país, a FIFA impõe quase uma legislação, uma lei própria, acima da lei do país, Lembra normalmente. que o Brasil teve que Aqui no aprovar. Exato. Gente, aqui no Brasil, até o acarajé foi criminalizado por conta do McDonald's. Até o acarajé da Bahia sofreu, não podia ser vendido a tantos metros da Fonte Nova, em Salvador. E agora, isso aí, só vale a lei do ICE, a lei da migração, a lei do Trump. Eu me lembro. É capacho do Trump também. Total. Eu me lembrei muito da Copa aqui do Brasil, porque tinha aquele complexo de vira-lata. Imagina na Copa, nada vai funcionar no Brasil. Funcionou tudo perfeitamente no Brasil. Sim. Estádios com estrutura correta, migração correta, aeroportos funcionaram bem. O que não funcionou foi a seleção, né, que levou de 7-1. Mas fora de campo, funcionou tudo muito bem. Aí você vê nos Estados Unidos esse espetáculo. É bom para o brasileiro também olhar e comparar. A Copa aqui no Brasil foi muito bem organizada, né? Apesar das imposições da FIFA, que o Brasil cedeu até demais. E pior ainda, Gabi, é saber que esse caso do juiz não foi o único, né? O regime do Donald Trump está impondo humilhações em série para os juízes, atletas, para a turma que chega para participar do que devia ser uma festa internacional do futebol, né? Eu acho que realmente todos perdem, né? Porque é um profissional altamente qualificado que vai deixar de ir, enfim, é a interrupção de um sonho também, de um profissional que se preparou a vida inteira para isso, né? É o auge você ir para uma Copa do Mundo. E, infelizmente, o governo Donald Trump não é surpresa para ninguém também que seja extremamente xenofóbico, só deixa muito claro, tem outros casos também. A seleção de Senegal foi revistada, né? Ainda na pista do aeroporto. No canto da pista, um negócio humilhante, gente. Completamente humilhante. A seleção do Uzbequistão. E as imagens também dessa revista. Essas são do Senegal, sendo revistado, os jogadores sendo revistados, Gabi, como vocês diziam, na pista. Olha isso. É uma cena de humilhação. Tem que fazer controle, né, de qualquer um que passa? Então faz um recinto adequado, você põe um sujeito no meio da pista, expõe completamente dessa forma, né? Uma cena horrorosa para a Copa do Mundo, né? É uma coisa absurda. Então você tem o juiz da Somália, a delegação de Senegal, você falava de quem? O Uzbequistão também, né? Isso, a o Uzbequistão também foi algo parecido, mas nesse caso foi antes do amistoso com a Holanda, né? Na chegada do estádio, a delegação toda foi submetida a uma revista com o uso de detector de metais, de cães farejadores, gente, os atletas. É realmente, assim, impressionante e ainda efetivamente nem começou. Eu fico me perguntando até onde isso pode ir, né? A seleção do Iraque também foi afetada no desembarque, nos Estados Unidos. O atacante que fez o gol da classificação no país, que é o Ayman Hussein, ele foi detido, foi interrogado por quase 7 horas no Aeroporto Internacional de Chicago. E o Hussein, qual que foi a justificativa, né, para ele ser detido? O sobrenome. Mas, gente, o Hussein no Iraque é Silva, né? Silva. Né? Enfim, é um nome super comum. E ainda que fosse, assim, os Estados Unidos entraram lá, derrubaram o Saddam Hussein, levaram ao fim do governo do Saddam Hussein. E aí querem punir também o sujeito que tem o nome de Hussein, o sobrenome de Hussein, um atleta profissional de primeiríssimo nível também, fez o gol da classificação nas eliminatórias. Vai somando aí, gente, não começou nem o campeonato, a Copa, né? E a quantidade de eventos de abuso vai aí se enfileirando nos Estados Unidos, Gabi. E o que entristece, né, Rodrigo, é uma ausência de posicionamento também dos países. Acho que a Cláudia Sheinbaum fez um bom posicionamento durante todos esses acontecimentos, tem se colocado, aliás, não só agora na Copa do Mundo, mas a Cláudia Sheinbaum é uma das lideranças que tem se colocado contra essas imposições absurdas, né, os desmandos do governo Donald Trump
contra o México, contra outros países também, tem se posicionado fortemente, de maneira muito firme. Mas os jogadores da seleção iraniana, por exemplo, eles só vão poder entrar nos Estados Unidos durante a disputa dos jogos, né? E assim que a partida acaba, eles têm que ir embora, eles são obrigados. São enxotados para voltar para o México. Para o México. Eles vão ficar sediados em Tijuana, né, que é muito perto da fronteira do México com os Estados Unidos. Isso na primeira fase, né? Os jogos acontecem por ali, nas proximidades dessa fronteira. Né? Dessa fronteira México-Estados Unidos, né? E olha, Chico, eu até no ICL Urgente estava relembrando com o Bruno, com a ajuda do Ricardo, nosso editor também, um evento desse tipo a gente teve algo comparável só lá na Olimpíada de Berlim, né? Quando o Hitler estava no poder. Mas lá deixaram entrar todo mundo, Deixaram entrar. Até a Alemanha nazista foi um pouco mais benevolente com os atletas. Inclusive a famosa foto do Jesse Owens, né, que foi um atleta afrodescendente dos Estados Unidos, que foi lá, ganhou tudo. Esse caso é emblemático. Tem uma foto famosa dele recebendo a medalha, enquanto os alemães, tem um alemão ali do lado fazendo o gesto nazista, outros ao fundo, né? E o Jesse Owens batendo uma espécie de continência, ele ganha a medalha, mas ele circulou livremente pela Alemanha. Ao contrário do que acontece hoje com os Estados Unidos em relação a povos e seleções da África e do Oriente Médio, especialmente, Chico. Isso que me chama a atenção. Vão fazer algo do tipo com seleções europeias, será? Eu acho que não. Aí muda o relacionamento, né? E as torcidas que se preparem, porque já tem torcida que está proibida de frequentar o estádio, como a torcida iraniana. Caçaram o direito de comprar ingressos dos iranianos. Banido. Participando da Copa legalmente, mas banido dos estádios. E é só o começo. Aqui o Ângelo Max, que comenta no Papo Legal com a gente, ele relembra, porque a gente falou da FIFA aqui, que está lavando as mãos, não está fazendo nada, né? Pelo contrário, não quer se meter na história. Ele lembra do COI, também, que não teve coragem de suspender os Estados Unidos, Israel, das disputas olímpicas, diferente do que fez com a Rússia. Ele relembra. Só sobrou para a Rússia. Então, nesses momentos, né, em que a FIFA diz que não pode ter questões políticas, depende. Se a gente estiver falando a respeito do Donald Trump, dos Estados Unidos, depende do lado. Aí a Rússia realmente não se Aí a FIFA realmente não se posiciona nesses casos, Rodrigo. O Juca Kfouri, nosso colega aqui do ICL, acaba de publicar um texto no UOL, ele também é colunista do UOL, dizendo que agradece o fato de não estar cobrindo, né, ele que acompanhou tantas Copas presencialmente, né, de dessa vez não está cobrindo a Copa nos Estados Unidos. O Juca diz, definitivamente eu não gostaria de estar lá. Temo que pudesse ter problemas até para entrar, por causa do sobrenome libanês, Kfouri, né? Quem sabe, né? O que está acontecendo sob estrondoso silêncio da FIFA, com os iranianos, com a delegação iraquiana, com o árbitro somali, com os torcedores do Senegal, é simplesmente inadmissível. E aí ele bate bastante o Juca Kfouri na questão da FIFA, né? Nunca jamais houve tantas bolas fora numa Copa do Mundo que ainda nem começou, nem durante a sanguinária ditadura argentina. Boa lembrança também, claro. De 1978. 78. Fizeram uma Copa do Mundo para tentar livrar a cara da ditadura, para levantar, né, o moral do regime lá da ditadura militar, e nem na ditadura argentina teve tanto abuso assim com quem ia participar. Até os ingleses, que eram o adversário da guerra, foram recebidos e não teve nada desse tipo aí. Vai ficar na história, diz o Juca, como pior, o Trump ficará na história das Copas como pior do que o carniceiro general Rafael Videla, que presidia a Argentina durante a ditadura na Copa de 1978. Nem começou a Copa, né? Vamos ter muito o que falar, espero que a gente fale também e curta um pouco o futebol, mas está difícil com tantas notícias ruins vindas lá da América do Norte, né, Gabi? É isso, Rodrigo, é lamentável, assim, me preocupa muito como é que vai seguir, é só o começo ainda, de fato, não começou oficialmente a Copa do Mundo e, pelo jeito, as notícias não são boas do lado de lá. Mas eu vou trazer aqui um outro assunto, a gente falou na abertura do programa, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, que segue acompanhando a evolução do Super El Niño, e no relatório que foi divulgado hoje, o INMET aponta que as condições para o desenvolvimento de um novo episódio estão se fortalecendo. A gente trouxe o mapa aqui na abertura e realmente é muito preocupante. Quem está aqui, eu já anunciei que ele entraria
até o final deste N2. Eduardo Moreira vai conversar com a gente. Eu vou chamar o Edu para se acomodar aqui na nossa mesa. Por favor. Mas é realmente assim, chuvas intensas previstas nos próximos meses. O Rio Grande do Sul também é uma preocupação, né, Edu? Boa noite para você. Bem-vindo. Não só o Rio Grande do Sul, claro, mas o Rio Grande do Sul é emblemático por conta do que já aconteceu, né? Das enchentes, ainda está na cabeça de todo mundo. E a gente imagina, primeiro boa noite a todo mundo, né? A gente imagina muito essa questão do El Niño como sendo algo que afeta o Brasil. Alguns conseguem ver como algo que afeta a América do Sul, a América Latina, talvez até por causa do nome em espanhol do fenômeno, né? O pequeno, né? Que de pequeno não tem nada, né? E o El Niño, na verdade, ele é um sobreaquecimento das águas equatoriais, que quer dizer isso, da região do Equador, ali no meio do globo, do Oceano Pacífico. E quando você tem esse sobreaquecimento, você tem uma mudança completa, não completa, mas uma mudança muito grande, por exemplo, das correntes marítimas, automaticamente dos ventos. São os ventos que transportam umidade, os rios que a gente tem suspensos. Você tem, portanto, uma modificação completa do clima, né? E por que isso é muito perigoso? É muito perigoso porque as pessoas desenvolvem as suas organizações de sociedade tendo o seu habitat como regra. O seu habitat são as condições que acontecem ali normalmente. Então, tudo, aqui é um engenheiro falando, né? Tudo na vida da gente é construído tendo alguma referência. Você não faz uma casa com uma chapa de aço, Kevlar e carbono, porque você não precisa dessa resistência toda para casa. Você faz a casa com material que tem o melhor custo-benefício, né? Que você consegue ali achar com mais facilidade, etc. Quando um evento como esse muda, e é o que ele está prometendo mudar, o clima do planeta inteiro, né? Isso vira uma preocupação monumental. Eu vou dar um dado para vocês, né? Saiu hoje, tá? Hoje esse dado. Eu até gravei um post no Instagram sobre ele. O principal instituto europeu de modelos, né, meteorológicos de previsão de médio prazo. Ele hoje liberou a nova versão das previsões dos cientistas, e de todos os cientistas, que são dezenas, só tem um que não vê mais esse El Niño. Agora eu vou surpreender vocês, infelizmente pelo lado negativo, não como um super El Niño, porque você tem a seguinte categoria, que é o Weak El Niño, que é o El Niño fraco. Você tem o Moderate El Niño, que é o El Niño moderado. Você tem o Strong El Niño, que é o El Niño que a gente já viu várias vezes causando essas enchentes enormes, etc. E você tem o Very Strong El Niño, que é considerado o Super El Niño. Então essas são as 4 categorias. De todos os cientistas, só tem um que acha que vai ser Super El Niño. Todos os outros acham que vai ser a categoria que fica acima do Super El Niño, que é o Historical El Niño. Que não teve até hoje? O El Niño histórico, que nunca teve. O El Niño mais forte que se tem registro é o de 1870. E em 1870 ele foi responsável direta e indiretamente por mais de 50 milhões de mortes no mundo. 50 milhões de mortes. Você sabe que 500 mil mortes no Nordeste com a estiagem dessa época. Olha só. É o maior número de mortes proporcional à população do Brasil até agora. Tá vendo? No final do século XIX? Isso é por causa desse período. Década de 1870. Exatamente. E aí, 2 coisas importantes a gente falar sobre isso. Primeiro, algumas pessoas podem dizer, mas antigamente tinha muito menos tecnologia, etc. Hoje tem muito mais pessoa, as áreas são muito mais densamente povoadas e, assim, para as pessoas mais pobres do mundo, essa mudança tecnológica de proteções, etc., não passaram nem de perto 150 anos em termos de mudança tecnológica. Deve ter passado uns 20, 30. E segunda coisa, que foi o que você trouxe agora, que é muito importante, que é o seguinte, quando é esperado começar o El Niño? O El Niño é esperado começar este fenômeno agora, ao longo dos próximos meses, próximos 2, 3 meses. A gente já consegue identificar algumas coisas que são correlatas a esse aquecimento das águas.
Só que, além assim, do pico desse fenômeno ser ali no final do ano, começo do ano que vem, as consequências de um super El Niño duram anos, que é o que você está falando. Duram anos. Não é que o clima muda enquanto está chovendo e passou a nuvem, foi embora. Não, mudam durante anos essas condições. Porque é como se você tivesse resetado a máquina para uma outra regulagem. E até os mecanismos de reequilíbrio, né, como o nosso corpo tem a homeostase, que uma coisa para de funcionar, a outra começa a funcionar mais forte, aí você tem uma pressão alta, a temperatura cai, blá, 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 aí você vai ver, o negócio se regulou novamente. Então, até tudo isso acontecer nesse organismo vivo chamado planeta Terra e trazer a gente de volta, assim, para muita gente pode ser too late, né? Tarde demais disso acontecer. Para os moradores das áreas de risco, né, Edu? Eu ia perguntar justamente isso. O que é, né, vocês falaram da seca no Nordeste e tal. O que é claro que no programa de hoje você vai trazer mais detalhes, mas assim, só para dar um highlight aqui para a gente. É realmente o que a gente está pensando? É mais chuva no Sul, mais seca ainda no Nordeste? Quais são os efeitos, Edu? Em tese, e eu digo em tese porque tudo que você faz de previsão é uma ciência, né, que não é exata, é imperfeita, mas em tese você tem na região sul e sudeste do Brasil chuvas muito mais volumosas e muito mais agressivas também, não só chuvas como ventos e etc. Na região centro-oeste do Brasil e na região nordeste, mas mais para cima assim, e norte, você tem secas muito grandes. E naquela região do nordeste mais perto do sudeste, aí você pode ter os dois fenômenos, né? Então, por exemplo, você lembra na Bahia, quando a gente teve aquelas enchentes enormes? Então, é o seguinte, uma outra coisa que as pessoas não estão falando, o risco de incêndios, né? A gente pode ver o ano com maior número e maior proporção do país queimado por incêndios causados pelas temperaturas altíssimas. E esse é o grande perigo desse El Niño. O de 1870, ele não pode ser comparado com esse, porque a temperatura na Terra é quase 2 graus acima do de 1870. Então, a gente já parte de um nível muito mais alto. E a gente está falando assim de potenciais coisas que podem fazer o mundo, ao longo dos próximos 10 anos, viver um verdadeiro caos. Lembrando que ao longo mesmo se não tivesse nem El Niño, nem super El Niño, nem El Niño fraco, todos os anos a temperatura tem sido maior do que no ano anterior. Ou se você olha a média móvel, né? Porque você tem pequenas variações, mas, ou seja, a tendência é todo ano acima. Então, daqui a 10 anos já seria caótico. Com essa situação passando ao longo desses 10 anos, porque aí você começa com coisas, por exemplo, a produção de grãos. Como é que vai ser? As pessoas não morrem só com um raio que caiu na cabeça ou com a casa alagada, que são maneiras das pessoas, enfim, passarem por tragédias, etc. Elas podem morrer por falta de comida. Entendeu? E aí entra... a gente vai conversar sobre tudo isso hoje à noite. Eu vou até falar um pouquinho do convidado que a gente trouxe para dar uma aula para a gente. Mas aí entram duas preocupações muito grandes, né? Falando aqui de política pública, falando de medidas que podem ser tomadas e etc. A primeira é você ter uma boa parte, né, dos políticos não se preparando para isso. E por um motivo, eu acho que é muito óbvio esse motivo. A gente está em época de eleição, esse negócio não aconteceu ainda. Então, aquela história, o cara vai gastar uma fortuna para fazer um tubo que passa debaixo ali da estrada, que ninguém nem vê esse tubo, não dá voto, ou o cara vai pegar e fazer pintar os negócios todos da praça e botar o Gustavo Lima para tocar lá. Ele vai botar o Gustavo Lima. Entendeu? Ele não vai construir a infraestrutura. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, quando essas coisas começarem a acontecer, a gente ter um regime bem montado para que o dinheiro, que é escasso no nosso país, a gente sabe que ele é escasso, pelo menos é tornado escasso, ele chegar com a maior eficiência possível aos lugares e não virar fonte de corrupção.
Porque no momento que você decreta um estado de emergência, de calamidade pública e etc., você passa, eu não sou o especialista nisso, mas você passa a ter o direito de contratar coisas sem licitação, por exemplo. Né? E aí você tem o segundo ponto, que para mim é muito triste, que é assim, da indústria da tragédia, das pessoas que podem se aproveitar disso para roubar dinheiro mesmo. Eu estava até falando do Rio Grande do Sul, e aí eu peguei aqui uma apuração do Jornal Globo, Edu, que casa com isso que você está falando. O Rio Grande do Sul ainda não começou as obras dos novos sistemas de proteção contra cheias previstas pelo governo estadual e entregou menos de 10% das novas casas que foram prometidas aos moradores de áreas de risco. Então, sempre sobra para quem está numa situação mais vulnerável, né? E na aula de hoje, o professor vai falar uma coisa que é, assim, é muito triste, mas mais real impossível. O rico se muda. O rico se muda. O pobre, ele não tem para onde se mudar, até porque, além de não ter nenhum tipo de poupança, economia, etc., ele perde tudo que ele tem ali, que é a casa, os móveis. Tem uma coisa até mais triste, né? Ele perde a história dele. Eu, quando fui visitar no Rio Grande do Sul, as regiões que passaram pela tragédia do Sul, com o nosso saudoso, né, e querido Frei Sérgio, né? Poxa, que Deus o tenha. Conversando com as pessoas, isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. O cara fala assim, os álbuns de fotografia todos nossos. Vai embora toda a memória. Agora, tudo que a gente quer falar de como a gente era quando criança, como era, tudo fica no campo da imaginação. Não tem nada, não tem mais nenhum elemento assim. Não tem quadro, não tem pintura. A árvore, que é a árvore que está aqui há um tempo onde a gente pegava a fruta, não tem mais nada. Então, assim, esse encontro que a gente vai ter agora às 8 horas, eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei na minha rede social. Esse específico, vocês nunca me viram falar isso para vocês. Eu peço para vocês, por favor, assistam. Por favor, que a gente sempre fala, pô, assiste que é muito legal, a gente tem sempre trazer coisa muito legal aqui. Mas esse, assim, não é legal, é importante, é fundamental. Quem que a gente está trazendo para cá? A gente está trazendo um cientista americano, professor emérito da Universidade do Arizona. A Universidade do Arizona é uma das universidades americanas que mais se especializa nessa parte de pesquisa ambiental, ecológica, climática, etc. Ele sofre muito com a seca no Arizona, né? Tem um problema sério de seca. E ele fica ali em Tucson, né? Que é onde até o Chomsky morava e dava aula, só que ele dava na universidade, eu não sei se era, eu acho que era do Arizona também. Mas o ponto é o seguinte, ou seja, era um cara de pesquisa, etc. É uma universidade que valoriza muito a questão da pesquisa. E esse cara, ele está entre os mais pessimistas do mundo e os mais alarmistas do mundo. É um motivo até que muita gente, até no meio científico, não vê com bons olhos, porque acha que ele é assim, pessimista demais. Exagerado. Agora, eu escolhi a dedo e assumo essa responsabilidade entre os cientistas. Esse cara tem 55 artigos revisados por pares publicados, sendo professor durante quase 30 anos de uma das principais universidades de pesquisa dos Estados Unidos. Então, assim, dentre todos os cientistas, eu queria pegar a voz mais alarmista. Até para a gente chegar e trazer para o debate, para as pessoas chegarem e falarem, não, mas isso aqui, desse jeito, do outro, não sei o quê. E por quê? Porque em algum momento, Chico, a gente tem que acordar para esse problema. E esse momento já passou há muito tempo. E até a aula do cara, que vocês vão ver, é uma aula, apesar de ser muito forte o que ele ensina, de certa forma ela é bonita. E ela, no meio da desesperança toda, ele traz uma esperança ali, sabe? Chega um ponto onde esses caras que são cientistas, que estão fazendo as coisas, eles viram tão pessimistas que eles começam a desenvolver o outro lado, que eu vou chamar aqui de espiritualidade, mas que é de assim, caramba, vem cá, ferrou, então vamos tratar melhor uns aos outros, né? Sim. Tem aquela velha história, né, de que se surgisse de verdade, não aquele que apareceu na Serra do Paraná, mas um ataque alienígena de verdade, talvez fosse a única maneira de todo mundo aqui se unir contra os caras durante algum tempo, que vários filmes já retrataram e etc. Então, eu acho que esse negócio é muito pior que uma ameaça alienígena, entendeu? Então, poxa, para a gente olhar o nosso dia a dia de outro jeito, para a gente desacelerar um pouco, porque pode ser que a gente esteja acelerando uma coisa que não vai nem existir.
entendeu? Então, essa é uma aula fenomenal e a gente vai ter depois o Leonardo Boff aqui com a gente e vamos trazer gráficos e coisas para a gente se aprofundar ainda mais na questão do Super El Niño. E tem até uma surpresa que a gente vai anunciar de uma aula, que já não é mais surpresa porque eu vou falar agora, É isso que eu tava... mas de uma aula uma aula magna que a gente gravou com Carlos Nobre, um dos maiores cientistas do mundo, um cientista brasileiro. O homem que está aconselhando o Papa sobre o meio ambiente. Simplesmente. Então, a gente gravou uma aula com ele sobre o Super El Niño que vai estar disponível para a comunidade do ICL. Então, tem muita coisa assim, importante que vai ser conversada hoje e anunciada depois ali da aula do professor. Mas é às 8 horas da noite, não deixem de assistir e mais ainda, chamem quem vocês puderem para assistir. Se vocês quiserem, tem aqui um link, né, o icln2.com.br. Agora bateu o desespero, esqueceu, não sabe como é que é, sintoniza na gente às 8 horas da noite que você vai assistir. Entendeu? Sintoniza na gente às 8 horas da noite que vai começar ali e vale muito, muito, muito a pena você adquirir essa informação, esse conhecimento com que vai ser passado hoje. Excelente. Tem o ICLN2 também, para você entrar ali rapidinho, icln2.com.br, deixar o seu e-mail, fazer a sua... Eu acho que está até no chat, né? É super também simples, gente. Se vocês clicarem ali, e como vai terminar agora, fica até mais fácil para vocês. Vocês vão clicar, se inscrever, e aí já tem a opção de deixar ali na sala de espera, entendeu? Boa. Já deixa rolar enquanto você está assistindo Precisamos Conversar, já fica ali. Que hoje é animal, hein? Hoje está demais, né? Porque a convidada é especialíssima. A gente deu uma palhinha aí. Deu uma palhinha da Mônica Martelli. Então, gente, hoje especial, fiquem com a gente, assistam o Precisamos e depois fiquem com a gente na aula sobre o Super El Niño. Eu quero agradecer a nossa comunidade, a Laura Emília de Carvalho, Antônio Barreto, a Alina Alves, Ronivaldo Santos, João Batista Alves de Lima e também trazer o resultado da enquete. Você achou que eu não ia trazer? Pois eu vou sim. Quem que votou no Papo Legal aí? Eu quero saber. A pergunta é a seguinte, você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Sim, é preciso endurecer punições, só 6%, só para crimes graves 15%, e não, esmagadora maioria, 78%, criminalidade não será reduzida. A gente continua nesse assunto amanhã, porque a pauta vai estar sendo discutida no Congresso, importantíssima. Vamos nessa? Vamos nessa. Precisamos. Opa, e depois para a aula. Boa aula aí, Edu. Valeu, meu irmão. Aula, Edu. Ótimo. Importante demais a gente falar sobre o Super El Niño. Vamos nessa, pessoal. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. É hoje, turma. Se você se esqueceu e marcou alguma coisa nesse horário, desmarca, porque é a aula mais importante desse ano. Hoje, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto com o professor Guy McPherson, professor emérito da Universidade do Arizona e uma das autoridades mais polêmicas em relação à questão climática. Porque, para ele, tudo isso que a gente está vendo, inclusive a possibilidade do Super El Niño, é só o começo de algo muito pior. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder se proteger. Se você está inscrito para a aula de hoje à noite, 1 hora antes vai chegar no seu e-mail ou no WhatsApp o link para você poder clicar e a gente te levar até a aula. De noite a gente se encontra.